Você já pensou em utilizar a tecnologia para ficar mais inteligente? Não só mais produtivo, mas realmente entender melhor as coisas que você estuda e aplica na sua vida? Hoje eu vou te mostrar como essa IA do Google pode te deixar mais inteligente, porque ela transforma os seus PDFs em quase um professor ambulante em que você pode perguntar e até mesmo gerar um podcast em português. Mas eu vou te ensinar o passo a passo para você selecionar os textos e depois colocar nessa IA e aí sim fazer várias perguntas e aprender muito mais. Então, se você gosta desse assunto e quer aprender mais, já deixa seu like e vem comigo no vídeo. Bom, antes de mais nada, eu vou colocar aqui a IA, é o notebooklm.google. Assim que você entra, você vai direto para essa tela aqui que você tem que fazer o login com o Google. Como eu já tenho login, ele já está aqui, ó. Esse é o Notebook LM, beleza? E aqui nós temos já os meus livros, vamos dizer, os meus notebooks, assim, as minhas anotações. Mas para você criar um novo, é só você vir aqui, ó, em criar novo. Mas antes de criar o novo, é preciso que você saiba como selecionar bons artigos, como selecionar bons livros, e eu vou te dar 3 dicas muito rápidas para você aprender a fazer isso. Então eu vou abrir aqui o meu bloco de anotações e vou mostrar para vocês, basicamente, rapidamente, como que você vai fazer isso, tá? A gente tem alguns passos que são passos chaves para que a gente consiga entender como selecionar um bom texto. O primeiro deles se chama pré-leitura, tá? Ou que eu chamo de Sherlock Holmes. Por que isso, Ana? Com essa pré-leitura você vai saber exatamente com que tipo de texto você está lidando. Imagine que você quer aprender sobre copyright e aí você não sabe qual texto começar. Você pode jogar o nome Como Aprender Copywriting, Copywriting para Iniciantes, no Google, na Amazon, no YouTube, em qualquer lugar que você vai ter uma seleção de livros, uma seleção de assuntos, para você conseguir entender essa nova habilidade. E com esses artigos e com esses textos e até mesmo vídeo do YouTube é que você vai utilizar lá no Notebook LM. Mas você tem que prestar atenção que muitas vezes a pessoa coloca um título que é chamativo, mas que o conteúdo não tem nada a ver. Por isso essa pré-leitura, esse folhear das coisas é importante. Vou dar um exemplo. Quando eu quis aprender copywriting, eu fui para este livro aqui, e eu não sei se vocês vão estar vendo, mas aqui ó, Manual do Copywriting, e simplesmente me encantei. Por quê? Porque quando eu fui ler o sumário, veja só, o sumário é extremamente organizado. Ele começa com a introdução ao copywriting, depois ele vai para como escrever para chamar a atenção, depois ele vai para escrever para comunicar, como escrever para vender. Então você vê que tem uma didática, que tem uma lógica nisso aqui e que o livro é extremamente organizado para que você saia de um ponto e vá para o outro. Por isso que essa pré-leitura é importante. Depois dessa pré-leitura, você vai, lógico, definir o seu objetivo. Como que eu defino o meu objetivo, Ana? Quando eu fui aprender copyright, eu não fui aprender sobre cartas de vendas, eu não fui aprender sobre, sei lá, vídeo de vendas, eu fui aprender exatamente como escrever bons e-mails. Então, o meu foco era aprender copywriting para escrever bons e-mails. Era esse o meu foco. Eu não queria ser um copywriter supra-sumo nem nada. Era exatamente para escrever bons e-mails. Isso é definir um objetivo. Então, quando você define seu objetivo, fica muito mais fácil de você saber quais textos selecionar. Por fim, se você leu esse artigo, se você leu esse livro, você pode ter separado, como eu aqui, ó, alguns trechinhos através desses post-its aqui. E esses trechinhos me fazem lembrar algumas coisas interessantes. Então, escreva em um estilo amigável e coloquial. Aí, o que é que eu selecionei nessa parte? As pessoas gostam de ler textos claros, simples e fáceis de entender. E o estilo mais simples e claro é escrever do jeito que você fala. Bom, para colocar textos no seu notebook LM é muito fácil. Você vai clicar aqui em selecionar o arquivo, ou aqui, ou aqui. Mas aí você pode estar se perguntando, eu já estou antecipando, estou lendo a sua mente, que é: Ana, eu não sei nem como selecionar um artigo. Como é que eu faço? Eu vou no Google Scholar, eu vou no Google normal e tudo mais. Você tem essas opções. Você pode tanto ir no Google Scholar, que é esse aqui, e aí você vai pesquisar, sei lá, bota aqui, sei lá, Machado de Assis, Helena, tá? E aí vai sair algumas, ó, representação feminina em Machado de Assis, Helena, embrião de Capitu. Então aí, ó, esse aqui é um artigo bem legal, tá? Eu achei bem legal. Aí eu já vou usar aqui pra colocar, deixa eu ver se eu consigo baixar esse artigo. Eu acho que é aqui. Será que eu consigo baixar? Aqui, PDF. Ó, já consegui baixar o artigo, acredito eu. Aqui, baixar. Pronto, baixei. Bom, depois que eu baixei esse artigo, você pode ir no Google Scholar, como eu acabei de fazer, mas há um lugar muito melhor para você fazer, que é este aqui, ó. E aqui eu até já fiz
um prompt. Para você achar o Escola GPT, é só você entrar no chat GPT normal, tá? E clicar aqui do lado. Você vai clicar aqui do lado em Escola GPT e aí simplesmente você vai para isso aqui. E aí você pode escrever o prompt que eu já escrevi, que é justamente sobre o quê? Eu quero que você me mostre artigos sobre os romances de Machado de Assis, como A Mão e a Luva, Ressurreição e Helena. E aí ele vai mostrar justamente aqui. Uma coisa que me chamou a atenção foi esse aqui, ó. O leitor, espectador, as margens da ficção, analisa as relações entre leitor, narrativa e construção ficcional nesses 3 romances. Veja que o ChatGPT achou um artigo que relaciona os 3 romances que eu mencionei, gente. Isso aqui poupa um tempo do cacete seu de você procurar artigo. Você pode achar um artigo que você sequer imaginaria achar. E aí eu fui aqui, ó, em Leia Aqui, eu já baixei o artigo, ele tá aqui. Eu não li esse artigo, mas eu já vou colocá-lo lá no meu notebook. Então eu vou colocar os 3 romances e esses 2 artigos e a gente vai colocar todo mundo para conversar. Então vamos lá, selecione o artigo. Coloquei todo mundo aqui e veja que apareceu esse guia notebook. Se por acaso o seu não aparecer, ele estiver assim, não se desespere, é só você clicar aqui no canto inferior direito em guia notebook. É muito importante que você vá para cá para você gerar o seu podcast em português. Por que eu coloco o podcast em português primeiro? Porque ele já fica lá geradinho, você pode depois perguntar, você pode depois ouvir com calma, mas ele já fica lá pronto, beleza? Então vamos começar por ele. Aqui você não vai clicar em gerar a princípio, você vai clicar em personalizar para que você coloque em português, porque se você colocar em gerar, ele vai gerar em inglês. Se você entende inglês, uma maravilha, porque você estuda Machado de Assis, inglês já junta 2 coisas maravilhosas, que é a literatura e inglês, e aí tá tudo certo. Mas se você não quer ouvir em inglês, utiliza isso aqui, vamos personalizar, vamos colocar um prompt aqui para que esse podcast saia em português, tranquilo? E o prompt vai estar aqui na descrição, então lê a descrição do vídeo, tá? Que vai estar o prompt. Vale lembrar aqui, ó, gente, que tá escrito aqui, ó, não precisa ficar esperando, então a gente já pode vir aqui, ó, vou clicar em qualquer coisa, documento de resumo, e ele aí vai gerar uma nova nota. E aí ele tá gerando a nova nota, ele tá lendo isso aqui, mas você também pode perguntar. E aí você pode estar pensando, tá, Ana, mas o que eu vou perguntar? No meu caso, o que eu quero saber? Eu quero saber como que é essa figura feminina em Helena e também em Ressurreição. Enquanto você vai clicando e explorando as outras coisas, você também pode perguntar para esses artigos aqui. Olha só, as respostas são salvas somente para visualização, tal, ó. Aqui nós temos um briefing, que é como se fosse um documento, né, para você ver. Então aqui, ó, ele já gerou uma nova nota e aí ele vai mostrando, cara, várias coisas. E aqui ele gerou um briefing, gente, como vocês podem ver, e ele vai mostrando várias coisas sobre o tema. Então nós temos Helena, ele já como se fosse tivesse lido Helena e vai colocando os temas principais, ó. Amor e relações familiares, classe social e legitimidade, religião e moralidade, destino e livre-arbítrio. As ideias e os fatos importantes dentro desse livro. Aí A Mão e a Luva, a mesma coisa, coloca os temas principais, as ideias e os fatos importantes e a ressurreição também. Então veja que depois ele elabora até uma conclusão e os próximos passos. Os próximos passos que você tem que fazer para se aprofundar no assunto. Olha que loucura, cara. E aqui você pergunta, Ana, e aí, mas o que eu vou perguntar? Cara, eu posso perguntar, qual é a relação entre Helena e Capitu? Certo? Que foi o que a gente viu lá no resumo, por isso que é importante a gente ler o resumo. Porque quando a gente vai lendo o resumo, as perguntas vão surgindo pra gente, tá? Então, ó, como que podemos caracterizar esse romance, esse primeiro romance de Machado de Assis? Me dê um resumo completo sobre o tema do livro, que já teve ali, mas eu vou colocar de novo, tá? Mas enfim, ó, relação entre Helena e Capitu. São 2 personagens femininas de um romance de Machado de Assis, que apesar de pertencerem a fases distintas do autor, apresentam semelhanças significativas. De acordo com a fonte 1, inclusive ele cita a fonte, tá bom? A fonte 1 é o quê? É justamente o artigo aqui, ó, peraí. O artigo aqui, ó, olha, ele mostra da onde que ele tirou
a coisa, gente. Não foi das vozes da cabeça da IA. Ela está citando a fonte. Não veja como é importante você saber mexer com a IA para você também não ficar refém de tudo. Então, você saber o que é verdade, saber o que a IA está te dando de subsídio ou não. A submissão crítica. Ambas as personagens, embora inseridas em sistemas patriarcais, demonstram uma submissão crítica aos valores, tá? E aí ele vai citando as fontes, ó, quebra de estereótipos românticos. Aqui, como podemos caracterizar esse primeiro romance de Machado de Assis? E A Ressurreição, publicado em 72, é considerado o primeiro romance e pode ser caracterizado como um romance de transição entre o romantismo e o realismo. Veja que loucura, cara. Isso aqui é muito interessante porque eu, como uma pessoa formada em letras, eu vejo isso aqui, a IA, como uma ferramenta de aproximar os alunos ou as pessoas que gostam ou que não gostam de literatura para mais perto da literatura. Porque às vezes a pessoa não entende um livro e acha que não é para ela, que não é para ela ler e tudo mais. E com isso aqui, com essa ferramenta dinâmica, ela consegue entender a obra. É só ela jogar a obra ali e começar a perguntar, começar a aprofundar as coisas que ela não entendeu. Então veja que a mágica aqui do Notebook LM não é só ele ler os artigos e você conseguir resumos e tudo mais, mas em você fazer boas perguntas para que ele te dê boas respostas. E essas boas perguntas vão vir a partir do que você quer aprender, por isso é importante você definir um objetivo, mas também você entender como elaborar boas perguntas. Se você fizer perguntas superficiais ou bobas, as respostas também virão bobas e superficiais. Mas se você começar a querer aprender profundamente e em determinado ponto específico, como eu falei, ao invés de aprender sobre copywriter em geral, você quer aprender como escrever bons e-mails de venda. Então, isso é importante. E dentro dos e-mails de venda, você pode ainda se especializar em escrever e-mails de remarketing e escrever e-mails para pessoas que não abrem a caixa de entrada há 10 dias e tudo mais. Tudo isso é você se aprofundar no assunto para você se tornar cada vez mais específico. E não que a especificidade seja o caminho. O generalista também é importante. Mas quando você se generaliza muito, você aprende sobre tudo, você pode acabar deixando passar um detalhe. Então, se especializar um pouquinho, às vezes também é uma boa saída. E aí você pode também ver que você pode acessar a conversa, pode fechar a conversa, pode vir para essa nova nota aqui também. Então você também pode compartilhar com outras pessoas, veja só, que você está estudando e tudo mais. Ah, Ana, eu já entendi o seu ponto, mas eu quero ver e saber como que ficou esse podcast. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Isso aí. Hoje a gente vai se aventurar pela obra de um dos gigantes da literatura brasileira, Machado de Assis. Opa, Machado. A gente tem aqui um pilha de artigos acadêmicos. É mesmo. Com as regras do amor e do casamento naquela época. Interessante. Mas me chamou a atenção o título do livro Ressurreição. Ele sugere renascimento, transformação. Mas pelo que você está dizendo, parece que o Félix continua preso nesse ciclo de desconfiança e autossabotagem, né? Essa é a ironia, né? Machado parece questionar se a verdadeira mudança é possível dentro de uma estrutura social tão rica. Cara, olha que legal como esse podcast que você mesmo, nós aqui criamos, tá? A partir do que a gente colocou aqui nessas fontes aqui do lado. Como que esse podcast ficou legal? E você vê que ele utiliza as informações do livro, uma análise do livro, dos artigos ali. E tudo isso em português. E não quer dizer que você vai esgotar todo o seu conhecimento ali nesse podcast, mas é mais uma ferramenta para você utilizar para de fato aprender e compreender o livro. Nesse trecho específico que eu coloquei para vocês verem, veja que ele fala do nome ressurreição. E aqui eu não vou entrar muito na análise, mas veja só como esse pedacinho já mostrou uma nova forma de olhar para um título de um livro, para um título de um romance que muitas vezes passa batido. Mas um bom autor, ele escreve muito bem os seus títulos, tanto dos capítulos quanto também do livro em si, beleza? Então aproveitem esse podcast, eu acho que é uma das ferramentas mais legais aqui desse Notebook LM, e qualquer dúvida podem colocar aqui embaixo, mas eu quero saber de vocês qual foi a sua opinião sobre esse podcast gerado. Será que te convenceu, esse português te convenceu? E é claro, quando você gerar um podcast aí, me conta se realmente as informações foram certinhas, até porque a gente precisa saber se essa IA tá funcionando. Aqui, pelo menos, está funcionando muito bem. Se por acaso você quiser gerar um podcast exatamente em inglês, é muito simples. Você vai colocar sua fonte, eu vou criar aqui qualquer um para você ver, ó. Você vai aqui, vai selecionar o arquivo. Depois de selecionar o arquivo, deixa ele carregar aqui, beleza? E depois que ele carregar, você vai vir aqui no Guia Notebook e vai colocar aqui em gerar.
automaticamente ele gera em inglês. Então é muito fácil, é só você colocar a sua fonte, esperar ele indexar, isso é muito importante porque ele pode meio que cortar a informação ou não carregar todas as informações. Eu acabei colocando um livro bem grande aqui e acabo que não vai dar tempo, mas você pode gerar em inglês também e eu vou dar um exemplo de como fica o podcast em inglês. Um exemplo aqui do próprio podcast de Machado de Assis em inglês, olha só como fica. Hey there. Ready to dive into 19th century Brazil? I'm ready. We're going deep with Machado de Assis. One of Brazil's literary giants. That's right, we've got 3 of his novels on the table today. Okay. Ressurreição, A Mão e a Luva, and Helena. Sounds like Today. You know, that's what's so remarkable about him. Why? He wasn't just writing for his time. He was writing for all time. What do you mean? Então veja que interessante que o inglês ele é bem certinho e o que eu achei mais legal é que parece muito inglês daquelas aulas de inglês de listening que a gente escuta, tá? Então se você quiser gerar, é muito simples, é só você ir aqui no Guia Notebook e vai ter lá o gerar e aí você gera automaticamente em inglês, beleza? Então é isso, gente. Esse foi o pequeno guia de como usar essa IA do Google para ser mais inteligente. Eu vou deixar aqui os links aqui embaixo, não só do prompt, mas também da própria IA, que é o notebooklm.google.com. E se você quiser se aventurar, é só clicar e ir lá explorar. E se você gostou desse vídeo, não esquece de conferir esse videozinho aqui em que eu falo qual é a habilidade mais importante para melhorar a sua vida. E eu te vejo no próximo vídeo.